O Fortaleza acerta a contratação de Daverson. O atacante chega para o Tricolor de Aço, com contrato até o final de 2027. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos da chegada de Daverson ao PC. O que ele pode acrescentar? O modelo de negócios? Se é uma boa, se não é tão boa assim para o Fortaleza. Antes de qualquer coisa, trata-se de um baita personagem que o Tricolor está trazendo. Então vamos falar um pouquinho sobre Daverson no Tricolor de Aço. Olá, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa. Se você não está inscrito, seja muito bem-vindo. Por favor, se inscreva. Falo sobre futebol o tempo todo por aqui. Você que está inscrito, meu muito obrigado mesmo. Batemos a marca de 14.500 inscritos essa semana, caminhando rumo aos 15 mil inscritos por aqui. Peço também que você deixe o like, o hype, enfim, afinal de contas ajuda demais no desenvolvimento do canal. Vamos lá, né? Fortaleza acerta com Daverson, né? A novela vem se arrastando, se arrastando, se arrastando. O jogador vai defender o Tricolor de Aço. Para efeito imediato, acho uma ótima, para falar bem a verdade. Efeito imediato. Peguem isso, decorem isso, guardem isso. Fortaleza, nesse momento, só tem um centroavante apto a jogar. Apenas Lucero. Renato Kaiser ainda está contundido. Tem um garoto, o Caio Wesley, que fez a estreia dele como titular na derrota contra o CRB. Para um campeonato brasileiro, para uma Copa Libertadores, até mesmo para uma sequência de Copa do Nordeste, são poucas opções. Então, de efeito imediato, era necessário, antes de qualquer coisa, um jogador que pudesse jogar na referência do ataque do Fortaleza. Some-se isso, Lucero não vive o momento que vivia até, por exemplo, agosto do ano passado. Renato Kaiser, além de estar lesionado nesse primeiro momento, também nunca desenvolveu um futebol ao ponto que se contestasse a titularidade do Lucero. Nunca se colocou, mesmo quando o Lucero viveu uma má fase ano passado, e nesse começo de ano, em que ele oscila bastante, marcou até gols importantes, mas nem de longe repete as suas melhores exibições do ano passado, ou de 2023, o Kaiser colocou uma interrogação na cabeça do Vojvoda do tipo, ele pode ser titular. Sempre foi um jogador de rodízio ou de situações em que o Fortaleza precisasse de mais força aérea junto ao Lucero. Então a necessidade de um centroavante era latente e já se falava disso há algum tempo. Daverson ainda tem uma característica que eu gosto muito, é um jogador que sabe fazer o pivô, sabe fazer a parede, sabe fazer com que o meia chegue para se aproximar aos atacantes. Inclusive, essa característica pode fazer com que o Vojvoda tenha uma nova chance de mudar a equipe taticamente, jogar com dois atacantes por dentro, com o próprio Lucero, que também é um centroavante que se movimenta bastante, e aí você pode ter uma alternância num time que ultimamente vem sendo criticado muitas vezes, acho até que de forma exagerada, não da produção, mas de dizer que o Vojvoda é um treinador de uma nota sólida, não acho que as experiências não estão dando certo. O desempenho do Fortaleza é muito aquém do que se imaginava. Mas o Daverson dá a ele uma nova opção tática até mesmo para mexer. Então, além de você ter um outro centroavante para brigar por vaga com titular com o Lucero, você tem um cara de características de área, mas que pode fazer a função de forma diferente. Então, para efeito imediato, para consumo imediato, para um time que vai estrear no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Fluminense, que na terça-feira encara o Racing pela Copa Libertadores, que vai ter uma temporada longuíssima, cheia de desafios, acho que é um nome interessante. O que me preocupa são dois fatores, tá? Quem lembra do vídeo, quando o Davi Luiz chegou no Fortaleza, eu falava que o Fortaleza já é um time com a média de idade elevada. Chega mais um jogador com mais de 33 anos para o elenco tricolor. As contratações do Fortaleza desse ano, apesar da chegada do Alanzinho agora, que é um outro destaque, é um jogador que é um perfil diferente do que o Fortaleza, inclusive, costuma trazer, um destaque de competição regional, já com os 24 anos, e acho que é uma aposta interessante, principalmente para um time que está precisando de um extremo. Moisés não vive um grande momento, Breno Lopes contundido, acho que o Alanzinho é um bom acerto. No modo geral, o Fortaleza segue apostando nesse tipo de jogador. No vídeo, quando o Davi Luiz foi contratado, eu citava: há tempos me preocupa a média de idade do Fortaleza. Há tempos também que o final da temporada do Fortaleza diz que o Fortaleza tem mais razão do que eu de se preocupar. Porque os resultados vieram quando você faz o exame da temporada inteira. Então, é um modelo que o Fortaleza acredita. Mas é um jogador que vai fazer com 34 anos há pouco e que é um contrato longo até o final de 27. Aí eu confesso que eu não sei se eu faria esse modelo de negócios. Eu sei que existe uma necessidade imediata de um centroavante. Trazer um jogador que é esse jogador de referência, bom cabeceador, sabe fazer o pivô,
e que ainda tem uma quilometragem internacional muito boa, ou seja, pode acrescentar demais na sua experiência, tanto pelo tempo que jogou em times menores na Espanha, a quilometragem de Palmeiras, de ter feito gol em final de Libertadores, de ter feito outra final de Libertadores agora pelo Atlético Mineiro, ou seja, um cara experiente, um cara que não sente um jogo grande, é meio doidinho, meio despirocado, mas ele tem essa característica, pode ser muito útil. Mas o modelo de seguir apostando em contratos longos para jogadores já acima de 33, 34 anos é algo que eu não faria. Repito, tem dado certo a Fortaleza no modo geral nos últimos anos. Os jogadores têm respondido quando você faz a radiografia de um ano inteiro. Mas ainda acho temeroso. Repito, para deixar bem claro, para efeito imediato, faz muito sentido a contratação. Mesmo com folclore, mesmo que venha um monte de pacote junto, a gente sabe que o Davidson gosta de provocar, a gente sabe que o Davidson gosta de brincar, vai certamente aflorar nos clássicos, sabe usar a mídia como poucos para se promover e para promover os jogos, mas acho que é o jogador de bola. Acho que o personagem muitas vezes diminui o jogador que é eficiente, que é muito útil nos times que passa. Mas esse modelo de negócios, de novo, um jogador dessa idade, com um contrato até o final de 27, é algo que eu não faria. Não faria. Tentaria um contrato de produtividade, enfim, outras formas. Mas a gente sabe que, mesmo com a ascensão nacional que o Fortaleza teve, conseguir seduzir os atletas para jogar no futebol cearense é mais difícil. E a arma maior, mais utilizada, mais segura a ser feita é essa do tempo de contrato. O fato é que o futebol cearense ganha um personagem tanto. E Fortaleza finalmente tem mais um centroavante para brigar com vaga com o Lucero, que é um jogador de qualidade, mas que não vive um dos seus melhores momentos. Enfim, falei aqui sobre o Davidson, falei um pouquinho sobre o Alanzinho, acho que é um nome interessante que o Fortaleza capta ali do mercado, saindo um pouquinho desse perfil de contratação que o Fortaleza tem feito. Mas quero ouvir a sua opinião. Então, deixa os comentários, diga o que, é que você achou, deixa o like, deixa o hype, se inscreve, enfim, a casa é toda sua. Forte abraço, tô falando sobre futebol o tempo todo por aqui.